A gente está vindo nesse embalo de discutir o que o CRAS não é e o que o CREAS não é. Se você não viu esses vídeos ainda, eu vou deixar os dois lá na tela final desse aqui para você ver eles na sequência. Pois bem, para a gente conseguir compreender o porquê que o CRAS e principalmente o CREAS não são o que não são, e porque eles não têm esse papel investigativo, a gente precisa conhecer um outro conceito, que é Sistema de Garantia de Direitos, o nosso querido SGD. Hoje a gente vai falar disso. E eu garanto a você que a compreensão da ideia de rede de atendimento fica bem mais clara quando a gente pensa a nossa rede com base nos 3 eixos estratégicos do Sistema de Garantia de Direitos, o SGD. Aí sim a gente pode pensar o que nos cabe nesse latifúndio, ou nesse minifúndio, dependendo do tamanho da rede da nossa cidade. Depois desse vídeo, você vai ser convidado a avaliar o seguinte: a rede da sua cidade está ali bem amarradinha? Ou ela está toda enosada? Ou, quem sabe, ela está cheia de buracos? Afinal, quem faz o que nessa rede? Quem é quem nesse tal de SGD? Eu sou Ana Pincolini e esse é o Suas Conversas. Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai destrinchar de um jeito simples e didático essa ideia de Sistema de Garantia de Direitos, o tão falado SGD. E para parar com essa coisa de não saber quem faz o quê, qual a competência de quem, vamos olhar para a rede da nossa cidade, seja ela uma redinha, seja ela uma rede enorme, com base nos eixos estratégicos do SGD. Mas antes de evoluir no assunto, aquele lembrete básico para você já curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal, ativando o sininho das notificações. E siga também o nosso Instagram, que está aparecendo aí para você. Vocês já devem ter se deparado com alguma situação grave que apareceu no CRAS, no CREAS ou num serviço de convivência e ter dito o seguinte, ou ter escutado alguém dizer o seguinte: vamos informar isso ao SGD. Eu mesma disse isso várias vezes. Só que dizer isso está completamente errado. Quando nós, trabalhadores do SUAS, ou da saúde, ou de qualquer outra política pública, falamos em encaminhar para o SGD, a gente está se colocando fora do SGD. Como se o tal de Sistema de Garantia de Direitos fosse uma entidade abstrata. Como se a gente não fizesse parte dele. Então, para começo de conversa, precisamos saber que nós, da assistência social, não estamos fora do SGD. O SGD não é uma entidade distante que está lá, num outro lugar. Nós fazemos parte do SGD, sim. Nós somos componentes do SGD. Mas como assim, se a gente não faz perícia e nem investigação? É que essa parte, meu povo, da perícia e da investigação é apenas uma parte do SGD. O SGD é muito maior que isso. E realmente não é nessa parte aí que a gente está. Os maiores problemas das redes de atendimento e das confusões entre quem faz o que é competência de quem, são os tais nós e buracos da rede. Vamos usar a metáfora do nó, um emaranhado, para significar quando alguma coisa não está definida. E tem gente retrabalhando, se sobrepondo, enfim, fazendo algo que o outro já faz. Isso faz com que a família fique correndo para cá e para lá em uma peregrinação e, na verdade, nem sempre isso garante que seja bem feito. É um nó, é um embolado, é um emaranhado. Vamos pensar num buraco, ao contrário, como um vazio, como um espaço vago mesmo, um furo mesmo, algo que não está sendo feito por ninguém e que é necessário que seja feito. E a gente só consegue mapear os nós e os buracos da nossa rede quando a gente tem clareza das competências, do que compete a cada um dos órgãos que fazem parte dessa rede. E essa rede, pensada de modo completo, com todos os órgãos que devem fazer parte dela, é o que a gente chama de SGD, Sistema de Garantia de Direitos. Para entender melhor, nós vamos recorrer a essa resolução libertadora, que é a Resolução 113 do CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ela foi publicada em 2006. Ela está ali nas referências do vídeo para você baixar.
Embora ela descreva o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, a gente percebe com facilidade que dá para transpor esse mesmo raciocínio para a rede como um todo, pensando nos segmentos como mulher, idoso, enfim, a totalidade dos serviços da rede, as funções de cada um para que a coisa funcione sem que um invada as competências do outro e sem que fiquem os famosos buracos e os famosos emaranhados ou nós nas redes. Então, repetindo, deixando bem claro, embora a resolução fale a todo tempo de criança e adolescente, eu vou aplicar ela a todas as redes que tem nos nossos municípios. A assistência, como a gente sabe, ela foca na família. Ela tem a matricialidade sociofamiliar como eixo estruturante. Mas as redes dos municípios, em geral, elas acabam se organizando com serviços definidos por segmentos, serviços específicos para idosos, mulheres, crianças e adolescentes. Inclusive, o Ministério Público em cidades maiores organiza-se em promotorias especializadas, assim como o Judiciário pode ter uma vara especializada na infância e juventude, outra na violência doméstica. Então, a gente encontra serviços que são de determinados segmentos e que fazem parte da rede de atenção àquele segmento. A rede de atenção à mulher, a rede de atenção aos idosos, a rede de atenção à criança e adolescente. Claro, isso nas cidades maiores. Nas cidades menores, esses órgãos, como o Ministério Público e o Poder Judiciário, em geral, são amplos e não se organizam em promotorias especializadas. Mas voltando, vamos olhar para essa resolução pensando todas as redes do nosso município, independentemente do tamanho do município. Se é uma redinha, tipo um filtro dos sonhos, ou se é uma rede gigante de um barco pesqueiro. E tanto as redinhas quanto as redes gigantes podem ter nós e buracos. Conforme a Resolução 113, o SGD nada mais é do que a articulação e a integração das instâncias públicas governamentais e da sociedade civil, a aplicação de instrumentos normativos e o funcionamento dos mecanismos de promoção, defesa e controle para a efetivação dos direitos, e isso nos níveis municipal, estadual e federal. Mas vamos lá pegar a nossa lupa e olhar isso mais de perto. E vamos posicionar a lupa bem no artigo 5º, que diz o seguinte: os órgãos que integram o SGD devem exercer suas funções em rede, a partir de 3 eixos estruturantes. 1. Eixo da defesa dos direitos. 2. Eixo da promoção dos direitos. E 3. Eixo do controle dos direitos. E essa é uma forma muito interessante da gente olhar para a rede do nosso município e pensar por que determinadas ações competem ou não competem a determinados órgãos. É clarificar as competências da nossa rede. O eixo 1 de defesa de direitos se caracteriza pela garantia do acesso à justiça. Esse eixo é responsável pelos mecanismos jurídicos de proteção legal aos direitos. É ele quem assegura a exigibilidade, a impositividade desses direitos. Os órgãos que fazem parte desse eixo de defesa de direitos são órgãos como os seguintes. Por exemplo, os órgãos judiciais. Aqui a gente tem a Vara da Infância e Juventude e as suas equipes multiprofissionais, que são aquelas equipes que vão fazer as avaliações periciais, avaliações de guarda, por exemplo. As varas criminais especializadas, as comissões judiciais de adoção, os tribunais e as corregedorias de justiça. Aqui também nós temos os órgãos do Ministério Público, como as promotorias de justiça, as procuradorias de justiça e as corregedorias gerais do MP. Temos também a Defensoria Pública, os serviços de assistência judiciária e assessoramento jurídico, esses que garantem o acesso à justiça. A Polícia Civil, inclusive a Polícia Técnica, que envolve toda a parte de perícias criminais, e aí tem estados como o RS, que tem o Instituto Geral de Perícias, como um órgão independente da Polícia Civil, e tem estados em que essa parte das perícias criminais faz parte da Polícia Civil, sendo chamada de Polícia Técnico-Científica. A Polícia Militar, os conselhos tutelares e as ouvidorias desses órgãos todos. Então, aqui teremos alguns órgãos nesse eixo da defesa de direitos que aplicam somente medidas protetivas, como é o caso do Conselho Tutelar, outros órgãos que aplicam medidas protetivas e socioeducativas, no caso da criança e do adolescente, como o caso do Poder Judiciário,
e outros órgãos que investigam e realizam perícias criminais, como é o caso da Polícia Civil e dos Institutos Gerais de Perícias. Então, muitas vezes, quando a gente diz eu vou informar o SGD, a gente, na verdade, está querendo dizer eu vou informar um órgão de defesa de direitos, pois esses aqui são os órgãos de defesa de direitos. E muitas vezes as atribuições do CREA são confundidas com aquelas dos órgãos de defesa de direitos. E onde estamos nós, afinal? Nós estamos no eixo 2, que é o eixo de promoção de direitos. Esse eixo trabalha para a satisfação das necessidades básicas, tais como educação, saúde, habitação, assistência social, cultura. Esse eixo ele tem como função a oferta da política de atendimento dos direitos. Essa política se desenvolve de maneira transversal e intersetorial, ou seja, ela envolve a articulação das políticas públicas em uma ação integrada. Aqui é que nós vamos ter a saúde, a educação, a assistência. Os órgãos de promoção de direitos, eles se subdividem em 3 tipos de órgãos, serviços, programas e projetos. 1. Programas e serviços de atendimento. São os serviços das políticas sociais que ofertam atendimento, no caso da Resolução 113, a crianças e adolescentes, mas a gente está aplicando ela a todos os segmentos. Então, por exemplo, uma unidade básica de saúde, um centro de atenção psicossocial, um CAPS, um hospital, um CRAS, uma escola, um serviço de convivência, um serviço de esporte, um centro de cultura, todos esses serviços ofertam atendimentos para a população. O segundo tipo de serviços do eixo de promoção de direitos são programas e serviços que executam medidas de proteção aplicadas lá pelos órgãos de defesa, como é o caso do Poder Judiciário e do Conselho Tutelar. Os serviços de acolhimento institucional de crianças e adolescentes estão situados aqui. Veja, esses serviços de acolhimento não aplicam as medidas. Quem aplica é um órgão do eixo de defesa. Os serviços de acolhimento executam as medidas que foram aplicadas pelo eixo de defesa. Por fim, o terceiro tipo de órgãos, programas e serviços desse eixo de promoção de direitos são os serviços de execução de medidas socioeducativas. Aqui estamos falando especificamente no caso de crianças e adolescentes. Esses são os órgãos que fazem parte do SINASE, o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, e que executam medidas socioeducativas aplicadas pelo Poder Judiciário, em especial pela Vara da Infância e da Juventude, um órgão de defesa de direitos. Aqui nós vamos ter o CREAS, especialmente o Serviço de Proteção Especial a Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida, a LA, e Prestação de Serviços à Comunidade, a PSC, e teremos também aqueles serviços que executam as medidas socioeducativas de internação e semi-liberdade. Essas medidas são de responsabilidade dos estados, são serviços estaduais. Aqui no RS é a FASE, a Fundação de Atendimento Socioeducativo, mas cada estado tem o seu órgão que organiza a internação e a semi-liberdade dos adolescentes que cumprem medidas socioeducativas. Então, mais uma vez, quem aplica as medidas socioeducativas é o juiz da infância e juventude. Ele está lá num órgão que pertence ao eixo defesa de direitos. A gente só executa, no caso, os serviços que vão ofertar as medidas socioeducativas de meio aberto ou de internação e semi-liberdade, elas só executam medidas. Por quê? Porque elas são do eixo promoção de direitos. E o terceiro eixo do SGD é o eixo controle dos direitos. Esse eixo é aquele eixo que dá conta de controlar para ver se tudo isso está funcionando como deveria. Esse eixo se efetiva por meio de órgãos colegiados, com participação governamental e não governamental, ou seja, os conselhos. E aqui nesse eixo nós temos tanto os conselhos de direitos de segmentos específicos, como o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, o Conselho dos Direitos da Mulher, o Conselho dos Direitos do Idoso, o Conselho do Direito das Pessoas com Deficiência, o Conselho dos Direitos Humanos, quanto conselhos de políticas setoriais, como o Conselho Municipal de Assistência Social, o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Educação. Os conselhos são órgãos de controle social ou de controle público. Eles existem justamente para ver se está tudo funcionando de modo adequado na nossa rede.
se os órgãos de defesa de direitos estão cumprindo o seu papel, se os órgãos de promoção de direitos estão também cumprindo o seu papel dentro desses 3 tipos de órgãos de promoção de direitos. Vejam que quando a gente pensa esse conjunto de órgãos, olhando direitinho as atribuições do que é defesa, do que é promoção e do que é controle de direitos, esses órgãos que a gente chama de sistema de garantia de direitos, a gente consegue olhar para a nossa rede e entender de quem são as competências, por exemplo, de investigação, que estão lá na defesa de direitos, de execução dos serviços, que estão aqui na promoção de direitos. Cada um desses órgãos, cada um no seu eixo estratégico, tem as suas funções. Cada um tem a sua importância, tem as suas competências na rede. Nós, do SUAS, também fazemos parte do sistema de garantia de direitos, mas somos do eixo promoção de direitos. O que acontece com a gente é que muitas vezes nós somos demandados a fazer funções que são próprias das equipes dos órgãos do eixo de defesa de direitos. E essa não é atribuição nossa, nem em termos técnicos, nem em termos éticos, porque compromete o vínculo de confiança da gente com as famílias que nós atendemos. Então, se no seu município as coisas estão meio emboladas, se você sente que a sua rede está lá cheia de emaranhados e também tem grandes buracos com os serviços brigando entre si, isso não é meu, isso é seu, isso precisaria, mas não tem quem faça. Enfim, se vocês querem pensar a efetividade da rede de vocês, o primeiro exercício que eu recomendaria fazer é um mapeamento do sistema de garantia de direitos no seu município. Lista aí os órgãos por eixo. O que o seu município tem de órgãos do eixo defesa de direitos? Ele tem conselho tutelar? Ele tem defensoria pública? Como encaminhar? Qual o papel da defensoria? Ele tem delegacia? Ele tem uma delegacia geral ou ele tem delegacias especializadas da mulher, da criança, do idoso? Qual é a comarca ao qual ele está vinculado? Ele tem vara da infância, vara da violência doméstica? O Poder Judiciário conta com as equipes técnicas que ele deveria ter para fazer as avaliações de guarda, enfim, as diversas avaliações de violência sexual, enfim, ele tem essas equipes? E a promotoria, o Ministério Público, ele tem promotorias especializadas ou é uma promotoria geral? Como é que ela se organiza? Façam um mapa, uma lista dos órgãos de defesa de direitos e mapeiem quais faltam e que furos nós temos aí nessa parte. Não quer dizer que a gente tenha que ter numa cidade pequena 1 milhão de promotorias especializadas ou todas as varas do judiciário, não necessariamente, mas a gente tem que ter alguns órgãos ali e saber para qual encaminhar. Então faça um mapa, faça uma lista dos órgãos do eixo de defesa de direitos e vejam se falta alguma coisa, ou se você tem que recorrer a uma delegacia, por exemplo, numa outra cidade, a uma regional, enfim. Depois é hora de listar os órgãos de promoção de direitos. Tudo que tem ali e o que está faltando. Ah, não tem CREAS, ok, mas pode ter uma equipe de proteção especial, como a gente falou nesse vídeo do card. Não tem vagas em saúde mental, ok, como ampliar? Como conveniar? Tem como conveniar com uma universidade? O que precisaria fazer para eu ter vagas em saúde mental? Ainda no eixo da promoção, como está a educação? Faltam vagas para a educação infantil? Como está a habitação? Como está a segurança alimentar? É aqui no eixo de promoção de direitos que a gente olha para as políticas públicas. E por fim, a gente olha para o eixo controle de direitos. Listem os conselhos. Os conselhos de políticas públicas são atuantes ou eles só existem no papel? E os conselhos de direitos, eles são atuantes? Então, o primeiro passo para pensar a rede de qualquer cidade é olhar isso. Os eixos do sistema de garantia de direitos. Saber as atribuições e competências de cada um, os órgãos e serviços e programas e projetos que fazem parte de cada eixo e ver o que falta. E não é um tapar o furo do outro, é olhar o que falta e cada um se organizar para sanar as deficiências do seu eixo, para sanar o buraco da rede que lhe compete. Feito esse mapeamento, é hora de aproximar esses órgãos, fazendo a reunião mensal do SGD. Teremos a reunião mensal do SGD da criança e do adolescente, a reunião mensal do SGD da mulher, a reunião mensal do SGD do idoso. E essas são reuniões que não devem ser pró forma, ou reuniões chatas, ou reuniões de trololó. São reuniões para a gente olhar com seriedade para as nossas redes do município, com os seguintes objetivos. Como eu já disse,
Mapear os buracos e os emaranhados. Os buracos são os furos, é aquilo que falta, e os emaranhados é aquilo que é confuso, que ninguém sabe quem faz ou que mais de um faz, enfim. Conhecer uns aos outros, clarificar as suas competências de acordo com o eixo que faz parte, trabalhar as expectativas de uns em relação aos outros, já que muitas vezes os conflitos que a gente tem nas redes são derivados de expectativas irreais. A gente espera do outro órgão algo que a gente acha que ele faz, mas a gente não parou para perguntar se realmente isso é competência dele. E também um objetivo dessas reuniões é construir fluxos intersetoriais e interinstitucionais com a participação de todos os envolvidos. Então, meu povo, eu, Serviço do SUAS, não mando ofício para o SGD, eu mando ofício para órgãos de defesa de direitos. Eu, Serviço do SUAS, também sou o SGD, também faço parte do SGD, só que as minhas funções são do eixo de promoção de direitos e não do eixo de defesa nem do eixo de controle. É com o mapeamento e o reconhecimento de papéis e competências dos órgãos do SGD que o município, nos diferentes segmentos, vai conseguindo organizar a sua rede e lidar juntos com todos esses órgãos, pensando juntos com os nós e com os buracos dessas redes. É com a aproximação dos órgãos do SGD que esses nós viram laços. E aí, a sua rede está cheia de nós e de buracos? Coloca aqui nos comentários. E se você gosta dos nossos conteúdos aqui no Suas Conversas, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações. E vem para cá comentar que essas conversas também são suas. Tchau, a gente se vê na próxima conversa.